nesse momento, nós vamos nos ligando aos amigos queridos do Centro Sercom, centro de amor, de luz, de cura. Vamos nos ligando a Jesus através do Evangelho desse momento. Que os nossos pensamentos sejam pensamentos positivos, de tolerância, de bondade, de auxílio a nós mesmos e auxílio aos outros. Na medida que vamos procurando a nossa cura, temos também condições de ajudar na cura do outro. Hoje, Emmanuel traz para nós contra a insensatez. É uma carta de Paulo aos Gálatas. E Paulo nos diz: vós sois insensatos, comeceis no espírito, acabais na carne. Certamente que a nossa oportunidade da reencarnação num corpo físico que nos garante o nosso aperfeiçoamento e a nossa evolução moral e espiritual. Emmanuel nos diz que muitos de nós procuram as zonas espirituais quando procuramos a paz, a tranquilidade, a busca do conhecimento, a existência do espírito, o mundo espiritual. Mas, quando aparecem os problemas, rapidamente nós voltamos aos círculos inferiores. Vamos lembrar da parábola do filho pródigo. Na casa do pai, ele tem amor, ele tem trabalho, ele tem o conforto, tudo que uma pessoa precisa para se sentir segura, se sentir feliz. Mas os apelos do mundo, o materialismo, o egoísmo, o levam a procurar outras situações, outras paisagens, outras regiões. E é então que ele se vê numa miséria material e uma miséria moral. Ele não deu o devido valor às coisas que ele tinha. Assistindo um filme francês, nos leva a pensar sobre essa questão. Tem um fundo muito forte psicológico. E não é só um filme. São situações que acontecem muito mais do que nós possamos imaginar. Então conta a história de uma senhora. Ela morava sozinha. E o sobrinho tinha uma afeição muito grande por ela. E a convida para ir morar na casa dele, com um filho, uma criança amorosa, a esposa, e ela vai. E eles mimavam de todas as formas ela. O melhor quarto, o que ela gostaria para o café da manhã, o passeio que ela se sentia bem, dava prazer. Mostravam mesmo o afeto que eles tinham por ela. E ela, ao contrário, sempre queixosa. Ah, mas esse menino não para, não me dá sossego. Ah, mas não era esse o almoço que eu esperava. Não me agradou, não era da forma que eu queria. Sempre queixosa, mostrando que ela não estava contente com tudo aquilo. Certo momento, o sobrinho vai fazer uma viagem. Preocupado, ele contrata uma jovem para vir ficar com a tia. Logo no primeiro dia, quando a senhora desce para o café da manhã, a jovem diz assim para ela: não, o café da manhã, o horário já foi. Agora a senhora espera o almoço. Lógico que ela fica irritada, começa a discutir com a jovem, se sente contrariada. Mas, nos dias seguintes, a mesma coisa. A jovem é irredutível, dura, e ela, irritada, queixosa, exigente. Os dias vão passando e as duas vão se acostumando, uma com o jeito da outra de ser. E não, chega um momento que o sobrinho volta de viagem, para surpresa dele.
o que ele encontra? Um bilhete da tia, dizendo assim: não me espere, porque eu não volto mais. Eu vou fazer uma viagem. E é a última cena do filme. Ela, a jovem e o namorado da jovem, indo viajar por uma longa estrada e os três no carro. Então mostra que ela não deu valor àquele amor, àquela segurança. Ela estava necessitando de outras experiências e foi em busca, até a gente poderia dizer, né, de uma aventura. E Emmanuel, ele coloca isso para nós, que nós muitas vezes estamos passando por um problema de doença e oramos, prometemos que vamos nos mudar, que vamos nos reformar moralmente. Quando a cura chega, nós não nos movimentamos para nada, continuamos daquela mesma forma, às vezes apegados ainda ao dinheiro, às situações, sem nenhuma mudança. Emmanuel também coloca que muitos, sim, já fazem trabalhos no bem, dentro da família, trabalho voluntário no trabalho, relacionamentos, já semeiam o bem. Quando, no entanto, vem uma dificuldade, a criatura se sente injustiçada. Ela exige recompensa, retribuição, até mesmo prêmio. E Emmanuel diz assim: nós nos esquecemos que há quanto tempo ficamos parados, envolvidos nas coisas ilusórias. Agora que começamos a fazer algo com mais sentido, no bem, na nossa própria melhoria, nós nos tornamos exigentes, querendo os acréscimos, as recompensas, as retribuições. Então ele diz que essa é a fé cega, que a fé baseada na razão, no raciocínio, na lucidez, nos leva a pensar que precisamos ter domínio espiritual, que o problema surge, mas nós devemos ter o domínio sobre o problema, e não o problema nos dominar. Todo problema tem uma solução. Então, a fé, o trabalho, a nossa confiança, haveremos encontrar solução. Podemos pensar que os problemas chegam, mas não chegam para que nos sintamos derrotados ou fracassados. É justamente para acordar o gigante adormecido que tem em nós mesmos, como Jesus falou, os talentos. Então, quando nós nos sentimos com mais coragem, porque a fé nos enche de coragem, de otimismo, nós vamos enfrentá-los. Então, não devemos nos sentir derrotados ou fracassados, não. Quando toda a situação passa e ela é resolvida, nós nos sentimos mais fortes, corajosos e prontos a prosseguir. Devemos nos conectar com os porquês da vida. A gente às vezes para e começa a pensar: mas por que essa pessoa difícil do meu lado? Por que a dificuldade no trabalho? Por que essa dificuldade em questões financeiras? Por quê? Por quê? Por quê? Então, nós devemos nos conectar mais de uma forma a buscar a compreensão desses porquês. Não nos permitirmos ficar na queixa, na lamúria. Não. Vamos em busca da compreensão. Então, quando conseguimos mudar algo em nós, os nossos pontos mais vulneráveis, mais nevrálgicos, que precisam da nossa atenção, sim, as situações exteriores, elas também começam a mudar, junto da nossa mudança interior. E é lógico que a gente se sente
mais amadurecido psicologicamente, como diz a Joana de Ângeles. E ela nos fala a questão sobre a queixa, das nossas exigências. Então ela diz, o santuário de Delfos, numa região maravilhosa na Grécia, águas azul turquesa, ela diz uma região de extrema tranquilidade. E tinha ali o santuário de Delfos, onde era cultuado o Apolo, o deus da razão, da cultura e da sabedoria. Então ela diz que multidão iam a esse templo em busca de respostas. Por quê? Passavam por questões emocionais, situações financeiras, dificuldades de toda ordem. E iam ali para obter respostas. E faziam consultas com as sibilas. Eram as médiuns daquela época, que inspiradas, lógico, pela espiritualidade, respondiam aquelas pessoas desesperadas. E aí, a Joana de Ângeles nos fala que nós trazemos esse modelo daquela época, de fazer a pergunta e querer a resposta imediata. E ela diz isso é uma falta de amadurecimento psicológico e espiritual. Hoje nós temos que seguir um outro modelo, termos uma postura comportamental diferente daquela, seguir Jesus. Então, Jesus o que nos ensina? Há uma transformação íntima, há uma transformação moral. Em vez da queixa, ir em busca da compreensão, do trabalho, seja ele espiritual, material, para a resolução dos nossos problemas. A oração como instrumento precioso que nós temos em nossas mãos. E hoje, as sibilas, as médiuns, atuais, os médiuns atuais, significam para nós a razão. Nos levam a entender os fatos reais da nossa existência como espíritos, encarnados, desencarnados. Essa relação com o mundo material e o mundo espiritual. E Apolo, o deus Apolo cultuado ali atrás no santuário de Delfos, que hoje se encontra em escombros. Podemos entender Jesus nos falando sobre o discernimento, quando ele diz sobre os frutos bons ou maus, para nós aprendermos a discernir, e ele nos ensina como discernir. Então, junto o discernimento e a razão haverão de nos guiar por caminhos hoje seguros, não caminhos que já tivemos lá atrás, em busca das aventuras, do novo, do desconhecido, que nos levou muitas vezes até nos perdermos. Hoje nós temos um comportamento para seguir, temos um exemplo a seguir, Jesus, o seu Evangelho. Então, que possamos seguir esse modelo. Sintamos bastante motivação hoje, não mais para nos prendermos às queixas, às lamúrias, não. Motivação para encontrar respostas para os porquês da nossa vida. Na medida que vamos nos sentindo motivados, buscando o conhecimento, o trabalho, nós vamos nos sentindo mais fortes, mais estimulados para seguir pelos caminhos que temos adiante, trabalhando já pelo nosso presente e construindo um futuro com muito mais otimismo, com muita mais alegria. Então, que seja uma semana para nós bastante motivadora, com bastante otimismo,
bastante estímulo, que coisas boas, novas, possam chegar a cada um, nos trazendo mais paz, alegria, e que esse benefício que sentimos em nós mesmos possamos certamente compartilhar. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus.